Se você pudesse deixar a sua fé de lado e se basear apenas nas coisas que vê, lê e ouve ao longo do dia para tentar adivinhar o que te reserva o futuro, como você o enxergaria? Em cores alegres e vivas ou negro, em diferentes escalas de cinza? Você conseguiria vislumbrar as possibilidades de melhoria que ainda estão por vir se para isso tivesse como base apenas as informações que obtém através dos noticiários? Encontraria alguma boa razão para sair de casa e tentar desfrutar ao máximo seu dia? Acho difícil. Ao que parece, a crença geral é de que a coisa está ruim e a tendência é piorar. Não é por acaso que ansiedade e depressão são duas das palavras que mais descrevem a nossa geração. Se tivéssemos que tomar como referência as informações que todos os dias chegam até nós através dos veículos de comunicação para tentar prever qual será o nosso futuro, não encontraríamos razões sequer para acordar todos os dias e tentar sair da cama. Afinal, o que vemos diariamente são seres humanos cada vez menos humanos, governantes corruptos que empurram os problemas da nação para debaixo do tapete enquanto enchem os próprios bolsos e um pouco mais de tudo que tememos e desprezamos. Fica difícil acreditar que em algum momento as coisas começarão a melhorar. É como se a humanidade fosse um caso perdido, como se não nos restasse outra opção além de esperar o fim dos tempos, e tudo isso só serve para gerar ainda mais ansiedade. Esse medo e sentimento de desesperança em relação a tudo fazem parte da sua vida? Curiosamente, as pessoas que passam horas em frente à televisão costumam dizer que sim, que é mais ou menos assim que enxergam o mundo e se sentem. Mas pensando bem, como poderia ser diferente se exatamente o que a TV e as redes sociais nos dizem e nos mostram, apresentando provas irrefutáveis todos os dias? Será coincidência o fato de vivermos numa sociedade cada vez mais depressiva e ansiosa? Eu acho que não, porque a maior parte das informações que recebemos diariamente nos desafiam a não alimentar a ansiedade, a não desistir de ter fé, viver com alegria e coragem, a não nos entregarmos ao medo. Os veículos de comunicação moldam, mesmo que inconscientemente, a forma como nos relacionamos com o mundo e as pessoas à nossa volta, e, consequentemente, com nós mesmos. E ao longo desse processo fazem surgir novos transtornos, intensificam nossos medos e os sintomas da ansiedade. Não estou dizendo que não existe violência, maldade, fome, miséria e necessidade no mundo. Há e muita. Também não quero dizer que deveríamos fechar os olhos para esses problemas e virar as costas para aqueles que precisam lidar com eles ou suas consequências diariamente. Mas quero estimular você a responder a seguinte pergunta: ouve todos os dias notícias sobre as desgraças do mundo tem melhorado sua vida de alguma forma? Isso te ajuda a aliviar a ansiedade? Você se sente melhor depois de saber a quantidade de crianças inocentes que estão morrendo em conflitos armados ou que bilhões foram desviados dos cofres públicos? Eu não. Sinto-me mal, indignada. A verdade é que ouvir diariamente atualizações sobre o cenário global em nada muda nossas vidas, porque a maioria de nós apenas ouve as notícias e não faz nada em relação a elas. Nos sentimos fracos e impotentes demais diante das dimensões dos acontecimentos para agir. Então eu pergunto: se você sabe que ao ligar a TV ou passar horas do seu dia nas redes sociais, acabará ouvindo coisas que não quer ouvir, sentindo coisas que não quer sentir e que no final das contas só contribuirão para fazer você se sentir pior do que está, por que convidar a negatividade para fazer parte do seu dia? Feche todas as brechas, afaste a negatividade o máximo que puder da sua vida. Ela alimenta a sua ansiedade. Faça isso para o bem da sua saúde mental e espiritual. E se o preço que tiver que pagar por isso for ficar um pouco menos inteligente, embora eu duvide, tudo bem, não importa. Você será inteligente se buscar sabedoria.
E eu acredito que renunciar àquilo que lhe faz mal é uma escolha sábia. Mas você deve estar se perguntando por que algo tão trivial como assistir noticiários ou usar as redes sociais fazia-me tanto mal, certo? A resposta é simples: pensamentos negativos. Durante as sessões de meditação, eu descobri algo curioso. 99% dos meus pensamentos estavam relacionados a algo que eu tinha visto, lido ou ouvido ao longo do dia. Parece lógico, né? Mas eu não havia reparado nisso antes. Era como se a minha mente quisesse me tornar consciente de tudo que havia posto nela no dia anterior. Foi assustador perceber que todas aquelas notícias assustadoras dos noticiários de TV, os números do desemprego, da violência, da corrupção, sem contar a descoberta de um vírus ou bactéria mortal a cada semana, que tanto me assustavam, me desanimavam, e até mesmo as conversas desagradáveis sobre as quais não queria pensar estavam armazenadas como um arquivo indestrutível dentro da minha cabeça. Talvez você ainda não tenha percebido, mas cada crise de ansiedade que tem surge em resposta a um estímulo recebido. Eu acreditava que os pensamentos eram os responsáveis por desencadear a sensação de pânico que tanto me consumia. Passei dias tentando vigiá-los, mas descobri que tentar fazer isso era um desperdício enorme de energia. O pensamento é o segundo degrau. Antes dele existe outro, o estímulo, e era para ele que eu precisava atentar. Se você tem um transtorno de ansiedade ou precisa lidar com um nível de ansiedade debilitante como eu, sabe como é. Você vê ou escuta alguma coisa e então, numa fração de segundos, já está se imaginando vivendo tudo aquilo. Começa a se sentir angustiada, nervosa, fraca, porque o simples fato de entrar em contato com uma notícia ruim o lembra do quanto você é vulnerável. Não faz diferença se você só ouviu ou viu. Você sente cada detalhe da notícia como se estivesse acontecendo com você. Isso acontecia comigo frequentemente. Era só ouvir falar as palavras doença ou morte que eu entrava em pânico. Até que me perguntei, por que continuo ouvindo essas coisas? Por que eu dou às pessoas e a esses fatos negativos uma atenção maior do que elas merecem? Por que deixo que elas me contaminem? Essa é a mesma pergunta que eu te faço agora. O peso que você carrega sob os ombros já não é pesado demais para somar a ele uma carga que pode ser evitada, a qual você pode dizer não? Por que ficar vendo, lendo ou ouvindo coisas que despertam em você medo e negatividade? Justamente os sentimentos que a atormentam todos os dias e com os quais você ainda não sabe como lidar. Não parece insano atrair para a sua vida mais daquilo que você não quer? Pare de fazer isso. Será mais fácil controlar a sua ansiedade. Você sempre obtém mais daquilo em que se concentra. Então, invista seu tempo e energia em atividades que façam você sentir que está cultivando aquilo que quer: saúde, paz e alegria. Você é o que planta em sua mente e a sua vida a materialização de todas essas coisas. Então, cultive. Depois que eu parei de assistir aos noticiários e saí de todas as redes sociais, a minha qualidade de vida melhorou muito. Tornei-me mais leve, otimista e positiva. De alguma forma muito sutil, essa decisão mudou a forma como me relaciono com as pessoas à minha volta e com o mundo. Não fico em estado de alerta à espera do pior. Fico porque não quero deixar passar despercebido o que o mundo e as pessoas têm de melhor. E isso me ajuda a manter a minha ansiedade sob controle e conviver com ela de forma saudável. Eu te convido a aceitar esse desafio. Liberte-se das redes sociais e também dos noticiários e vamos ver se isso te ajuda ou não a controlar a sua ansiedade. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, saúde e paz para todos nós. Obrigada pela sua companhia. Tchau!